Graças a Deus, o livro A Legislação Divina está pronto, está editado. Agora, esperamos que todos, em qualquer parte do mundo, ele só está em português, mas em qualquer parte do mundo, solicite o livro. Vamos refletir qual é o sentido sagrado do momento tão especial do planeta Terra. E começa, o primeiro capítulo fala, temos que ter essa coragem, eu e o Nazareno Mestre somos um. Para isso eu tenho que ver quais os pontos na minha vida, nas minhas ações, das minhas reações que eu devo trabalhar. Dar um polimento para que eu possa expressar e ter aquela força interior que eu estou representando um anjo planetário, uma consciência da hierarquia de Jesus. Como consequência, capítulo 2, o magnetismo de um porta-voz de Jesus. Já é uma coisa que nós podemos deduzir. Como deve ser o magnetismo de um porta-voz de Jesus? Ele assimilou a sua proposta, assimilou o seu conteúdo moral, assimilou como deveríamos conduzir a nossa ética. Então, como deve ser? O que deve ser? Como será o magnetismo de um porta-voz de Jesus? Qual é a aura em volta de uma consciência? A esfera áurica de um porta-voz de Jesus. O capítulo 3 é o Evangelho é a ciência de Deus. Nós aqui no mundo material, no plano material, estudamos as ciências do mundo maravilhosas para a nossa existência e sobrevivência. Para nós que já comungamos com a eternidade, é necessário assimilarmos o Evangelho, considerando-o como a ciência de Deus. Hoje, amanhã ou na eternidade. Atualmente na Terra, amanhã em outro ponto qualquer do espaço sideral, enquanto nós não transformarmos o Evangelho em vida, experiência pessoal, nós não adentraremos os corpos celestiais. O quarto fala, o ser humano à procura do endereço de Deus. Não precisamos ir em nenhum ponto desse universo sem fim, porque Deus é onipresente. Ele está aí presente em todos os recantos do universo. Ele está em todas as partes. Ele está em todos os seres. Deus é a manifestação permanente da vida. Então, esse universo criado à nossa volta, vamos considerar assim, é o corpo de Deus. Então, nós estamos na Terra, sobre uma partícula do corpo de Deus. Então, encontrar o endereço, o ser humano à procura do endereço de Deus, encontrar no nosso mundo pessoal. E a proporção que nós vamos despertando esse Deus interior, a nossa vida, a nossa consciência, a nossa ligação moral com o Criador, a nossa relação com a sociedade. Então, imaginemos só, por dedução, como deve ser o ser humano à procura de Deus. Como deve ser o capítulo 5, Encontro com o Autor da Vida? É um autoencontro, nós não vamos encontrá-lo lá em outros planos, em outras dimensões, em outros planetas, em outras galáxias. Onde quer que nós estejamos, Deus é onipresente, repetindo. Então, encontro com o Autor da Vida é nós, partes não apartadas dele, descobrimos qual é o sentido sagrado da nossa vida enquanto existência, trabalhando para, após o desencarne, nós vivermos o plano da essência. Sexto é a era do mentalismo. Imaginemos, o título é a legislação divina, não podemos perder esse elo. Então, a era do mentalismo.
É a era da força interior, da força superior. É colocarmos para as nossas ações nosso Cristo interno, a nossa força, a força mental, a força da alma, aquele pieguismo, aquelas coisas, aquelas lamentações. Isso é coisa de religião. Jesus quer que nós nos tornemos fortes, demonstremos que nós somos capazes, porque Ele mesmo nos falou. Somente aos fortes e capazes Deus confia a direção dos homens. Aos fracos e incapazes Ele compreende e ampara. O 7º capítulo fala o auto-perdão e a ascensão moral. Nenhum espírito conseguirá atingir a graduação da ascensão. Olha lá, o auto-perdão e a ascensão espiritual. Nenhum espírito consegue. Porque o ponto de partida é o auto-perdão. Se eu não me perdoar, se nós não nos perdoarmos, nós não perdoaremos os nossos semelhantes, a nossa história, e ninguém consegue dar um pulinho no ontem para desfazer nada. O nosso passado está presente. Então trabalhemos em função das novas aquisições morais, das novas realizações éticas. Estaremos colocando os novos patamares para que a nossa alma se sinta impulsionada para o eternamente novo, o eterno transformismo, o eterno vir a ser. 8º capítulo, a gênese das dimensões e a perfeição do Espírito. Aqui no Ocidente nós conhecemos muito pouco sobre os planos espirituais, os planos energéticos, mas certo é que todos nós somos experientes. Não é a primeira vez que nós estamos no plano dos encarnados. Atualmente, a coisa de poucos milhões de anos, nós estamos na Terra. Antes estivemos em outros mundos. Então agora, trabalharmos para conhecermos as dimensões e a perfeição do Espírito. O Espírito, como essência, fagulha de Deus, ele é imaculado, que nos leva aos erros, ou seja, às ações inconsequentes. E aí nós temos que receber as reações, são os nossos sentidos, principalmente aqueles gerados pela falta de misericórdia do ver, do ouvir e do falar. O 9º capítulo fala sobre as leis da vida. Olha, o Evangelho é a síntese das leis da vida, é a síntese das leis de Deus. Então evangelizar-se não é memorizar a letra bíblica, é transformar a letra em vivência, é transformar a mensagem em expressão de vida, porque aí poderia nos considerar porta-vozes de Jesus. A fisiologia é o 10º. A fisiologia do Espírito eterno e imortal. Quantas doenças nós ainda temos no planeta que está passando de uma fase primária para uma fase secundária? E milhões, aliás, bilhões de espíritos vão ser reprovados nesta fase que nós estamos vivendo de transição planetária, porque ainda não entendeu que determinadas ações têm reações que afetam o metabolismo, o mecanismo, porque o nosso corpo é regido por uma consciência espiritual, regida pela nossa alma. Então é por isso que nós ficamos com tantas doenças, tantos males, e quase sempre desencarnamos antes do tempo. O 9º é a sacralidade da dor. Não existe nenhum outro mecanismo tão sagrado, tão especial, que consiga impulsionar o espírito para que ele se qualifique quanto à dor. Nós ainda não a compreendemos, mas ela é importantíssima para todos nós. A dor desempenha a maior economia na criação de Deus, segundo Pietro Baldi. A expansão do amor e a integração do Cristo, um processo natural pela cultura, pela nossa evolução, nós já sabemos. A expansão do amor. Quanto mais se ama, mais se revitaliza, anunciou a nossa querida Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Quanto mais se ama, mais se revitaliza. Então, os nossos tratamentos, as nossas doenças, o refazimento do nosso organismo,
de agora em diante, a era do mentalismo, serão fundamentados na orientação para a alma. Porque quando a alma está sã, o corpo não tem doenças. Então, vamos trabalhar esse item aí. A expansão do amor e a integração ao Cristo. Cristo nós já aprendemos que é a própria manifestação do amor. Amor imaculado, o amor incondicional, o amor universal. O poder sagrado da misericórdia. Isso aí nós temos falado muito, que a espiritualidade fez muitas referências. Enquanto não atingirmos a misericórdia do ver, do ouvir e do falar, os céus não poderão contar com a nossa presença. Então, pode ter maior abrangência intelectual, pode conhecer as literaturas mais ricas do planeta. Se não atingirmos a misericórdia do ver, do ouvir e do falar, nós continuaremos reencarnando. E como o planeta está em transição para separar o trigo do joio, se nós não nos qualificarmos nesses próximos instantes aqui na Terra, seremos levados para outros mundos, outras escolas planetárias, onde nós vamos recomeçar. O 15º capítulo é o Supremo Ideal da Vida. O Supremo Ideal da Vida. O capítulo é rico, é impulsionador. Não precisa deixarmos nada do mundo. Nós vamos continuar participando do mundo, fazendo as coisas, as profissões, o trabalho, tudo que nós quisermos. Para isso Deus nos deu livre-arbítrio. Mas despertarmos para o supremo ideal da vida. Nunca mais nós seremos iguais. Nunca mais nós seremos aquele homem velho, conforme consta no Evangelho Bíblico. Então, o supremo ideal da vida é um capítulo riquíssimo para todos nós. E aí nós colocamos no 16º, que tem uma participação muito especial para levar essa humanidade a refletir e dar sentido ao sagrado da vida. O capítulo 16 trata: é tarefa do Brasil impulsionar a ascese moral da humanidade. Uma tarefa específica. Nós temos aí dois outros livros tratando do assunto, que é A Predestinação Espiritual do Brasil, e o outro livro mais recente, que é Brasil, a Luz do Mundo. O 18º capítulo fala: as emoções conduzem à transcendência. Ainda temos muita gente falando das potestades celestiais, dos seres angelicais, dos planos paradisíacos, com aquele semblante que parece que está zangado com a própria vida. Então, as emoções que conduzem à transcendência. E a espiritualidade falou, e nós colocamos os livros. As emoções humanas, frisando, humanas. As emoções humanas são tão importantes quanto a água que se bebe e o ar que se respira. Então, por aí nós vamos ter uma noção do valor sagrado desse capítulo. As emoções que conduzem à transcendência. Então, nós compreenderemos pela nossa fisionomia, pela nossa aura, pelo magnetismo que sai de todos nós, como é que nós estamos para atender a essa realidade. As emoções que conduzem à transcendência. O 19º capítulo é o homem integral na era do mentalismo. Já estamos na fase. Temos aí livros fabulosos, temos um livro da Joana de Anjos, ditado ao Divaldo, o homem integral. A plenitude da vida. Nós temos muito material, muitas maravilhas do Pietro Baldi, o ser consciente. A grande síntese não é para todos nós, mas tem maravilhas nas obras do Pietro Baldi. Então vamos procurar o esclarecimento. Então, o homem integral na era do mentalismo. Nessa fase em que o nosso planeta está percorrendo Aquário. O 20º capítulo é o auto-amor e a reversão consciente para Deus. Isso aqui é simplesmente colocarmos um filho pródigo, falado por Jesus, na nossa existência. Agora, era do mentalismo, nós estamos dando os primeiros passos, consciente, porque nós sempre estaremos voltando para Deus, mas consciente é a palavra-chave. Então, agora, o auto-amor e a reversão consciente para Deus. Imagina só, auto-amor. Que vida nós teremos? Que maravilha
o panorama da nossa vida mental. Ao invés de estarmos cuidando aqui das coisinhas pequenas, como se fosse o ponto final da nossa existência, não. Nós estaremos cuidando das coisas pequenas da vida, enquanto existência. Mas as nossas aspirações estão em outras dimensões. Ao invés de ficarmos cuidando aqui da problemática existencial, sim, vamos cuidar. Mas o importante é a nossa elevação. Mudar de frequência, almejar os céus, idealizar os planos e as dimensões mais angelicais, para deixarmos essa vida tão corriqueira, tão repetitiva. O 21º diz, as leis de Deus e a implantação dos adventos crísticos. Conforme todos que me conhecem e conhecem outros espalhados pelo planeta, está sendo plantado no planeta Terra uma proposta cristã, trazida pela espiritualidade, que se identificou para nós aqui no Brasil, as Sagradas Fileiras, cujo grão-mestre é Jesus. E aí nós vamos, no livro, vamos citando um pouco da nossa história, das nossas reencarnações, que a espiritualidade passou para mim, num caso específico, para que eu tivesse ou criasse uma estrutura psicológica e reconhecesse que fomos nós que fizemos a história da humanidade. Então, dos capítulos que estão tratando, ou citações que tem sobre alguma encarnação minha, é para você que vai ler, você que vai refletir, despertar. Ninguém faz história sozinho. Então, quantos estiveram ali encarnados lá atrás, com Abraão, com Moisés, com Elias, com Isaías, com João Evangelista, junto com Jesus, com Maria, com Túlio Celini, com Francisco de Assis, Antônio de Pádua, tantas maravilhas, Isabel da Hungria, Isabel de Portugal, Isabel da Palestina, Isabel da Espanha. Essas lideranças fizeram parte das nossas vidas, das nossas encarnações. Então, quando a espiritualidade passou algumas poucas encarnações minhas, o sentido é esse. Eu tenho força, magnetismo, transparência para conduzir a minha vida da melhor maneira possível, a ponto de acionar a consciência daqueles que me ouvirem e aqueles outros que vão apenas ler. O 22º, a ascensão da ética. É um processo, uma coisa maravilhosa que já está previsto pelos céus. Essa falta de ética que nós ainda temos, isso agora na era do mentalismo, que nós estamos já começando, isso vai mudar. A ética vai se expandir. Nós vamos conseguir abraçar os nossos semelhantes. Porque o primeiro passo para quem quer crescer moralmente e sentir a essência da vida, Deus, é a fraternidade. Então os homens vão abraçar os homens. E os homens abraçados estarão abraçando partes não apartadas de Deus. O 23 trata a personalidade e a mediunidade psíquica. Não precisa ninguém ser espírita nem espiritualista. A mediunidade não depende de religião. A mediunidade é um colóquio, é um contato consciente, de agora em diante, em especial consciente, com os planos maiores. Isso não depende de religião. Então, essa mediunidade depende de religiosidade. A nossa religação consciente com o nosso Criador. O 24º capítulo é a aura e o magnetismo do ser humano. Lá em cima nós falamos lá, no início da nossa fala. Olha lá, a aura e o magnetismo do ser humano. Da nossa paisagem mental, em função daquilo que a gente pensa, das nossas ações, daquilo que nos alimenta, a motivação para a vida. Nós temos uma noção, nem todo mundo é evidente. Qual é a aura? A causa é que eu estou me dedicando num momento tão sagrado, tão especial para o planeta e sua humanidade. Será que, devido às minhas aspirações serem tão apequenadas, ou serem tão abrangentes, como é que deve ser a minha aura? Então nós temos pontos de apoio. E aí o livro encerra falando sobre a pineal à luz dos adventos. A pineal é a glândula, segundo André Luiz, onde o nosso espírito, a nossa alma está mais próxima, mais conectada. Então tudo que a gente pensa passa pela pineal. Então a pineal é a glândula da vida. Vamos pensar
e o André Luiz chega a falar, né? Você pensa positivamente, pensa em coisa grande, pensa em coisa que transcenda. Essa pineal é igual uma lâmpada, ela se acende, vai clarear todo o nosso mundo íntimo. Nós estaremos formando uma aura, numa esfera fabulosa, para melhorar o ambiente onde nós estivermos. E é por isso que determinadas pessoas, onde chegam, transformam o ambiente. Porque a sua aura, que nem todo mundo vê, consegue tocar nas consciências. E não depende de ser do ser humano. Um ser superior, humano, um ser humano superior, melhor, mais harmonizado com as leis da vida, onde ele chega, onde ele estiver, ele estará acelerando o mundo mineral, o universo mineral, vegetal, animal e racional, hominal e os desencarnados. Então, ser pleno de Deus não depende de religião. Por isso que nós falamos no início que o livro não trata de religião, trata em despertar o nosso Deus interior. Por isso que é a nossa religiosidade. Continuemos trabalhando para que a nossa aura se expanda e nós entendamos a legislação de vida divina, como funciona a criação. Principalmente para nós que já temos lucidez espiritual. E tudo isso aqui é transitório. Nós queremos atingir uma vibração, a capacidade de sentir progressivamente mais e mais o nosso Criador. Permaneçamos harmonizados com as leis da vida. Até já. Adquiram um livro pela internet, conforme tem aí no finalzinho o endereço. Por enquanto, ainda a editora não tem como distribuir. Aos pouquinhos vai distribuindo, principalmente Brasil e Portugal. Tá? Mas adquira o quanto antes. E as colocações nós vamos começar, já anunciamos semana passada, mas vamos começar agora falando sobre a proposta de renovação cristã, que é a finalidade sagrada de estarmos encarnados atualmente. Então nós vamos divulgar os adventos cristãos. E as nossas colocações, elas nunca vão dar a última palavra, porque nós somos espíritos em crescimento. Então, dá a possibilidade de nós discutirmos, debatermos, e debatermos principalmente que essa transformação do mundo, a sede dessa transformação no mundo é o Brasil. Fiquemos todos em paz. Até já.